dia, sétimo ano. Nossa aula hoje é a correção do livro didático, das páginas 48 a 52. Então, abram seu livro didático na página 48, com lápis e borracha na mão, para podermos fazer as correções que forem necessárias, tá? Questão número 1. Com base na imagem, explica o que está ocorrendo com esse personagem, evidenciando o processo de propagação de calor. Então, olhando a imagem, o que a gente percebe? Que o menino usou um bastão encostou esse bastão na chama de uma vela, né? Nós percebemos aí que o bastão ficou bem vermelho lá na ponta e que rapidamente ele solta o bastão, fazendo uma cara de que como se ele tivesse sido queimado. Então, ele recebeu, né, esse calor, o calor que foi propagado. Qual que é o tipo de propagação? O tipo de propagação é a propagação por condução. Então, o calor foi conduzido da vela para a ponta do bastão e foi conduzido até a mão, né, do personagem, fazendo com que ele queimasse a sua mão. 2. Ao segurarmos uma latinha de suco gelada, percebemos que, depois de um tempo, o líquido fica morno. A. Explique por que isso ocorre e defina o sentido do fluxo de calor. Então, quando nós seguramos uma latinha, começa a ter propagação de calor, do corpo mais quente para o corpo menos quente. Então, a nossa mão é o corpo mais quente. E o corpo mais quente vai perdendo calor para o corpo mais frio, que vai recebendo esse calor, deixando de ficar gelado, tá certo? Então, vai ter essa propagação aí do calor da mão para a latinha. O que poderíamos fazer para manter baixa a temperatura do suco por mais tempo? Bom, diminuir, né, essa propagação de calor, fazer com que o calor tivesse mais dificuldade de chegar até o suco. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar a latinha, por exemplo, no isolante de isopor, né, num isoporzinho. Existem os isopores para lata. Se a gente colocar ali, o isopor ele é um péssimo condutor de calor. Então, você segura no isopor e o isopor não vai conseguir permitir que esse calor chegue até a latinha por um bom tempo, tá certo? 3. Porque, em geral, a panela é feita com um material e seu cabo é feito com outro? Bom, a panela geralmente ela é feita de alumínio, de ferro, que são materiais bons condutores de calor, para o calor chegar no alimento e cozinhar o alimento. E o cabo, ele é feito de materiais como plástico ou madeira, que são ruins condutores de calor, porque é onde eu vou segurar para poder mexer o meu alimento. Então, a panela eu quero um bom condutor de calor, para poder passar esse calor para o alimento e cozinhá-lo. E no cabo eu não quero um bom condutor, porque é onde eu vou segurar, eu não quero queimar a minha mão, tá certo? 4. Há geladeiras que necessitam da remoção do gelo em torno do congelador. Por que há essa necessidade? Bom, essas geladeiras são aquelas mais antigas, né? As geladeiras atuais, elas não precisam muito de fazer isso, não. Mas essas geladeiras, elas são retiradas, porque aqui há a necessidade dessa remoção do gelo, porque chega uma hora que o gelo é uma quantidade tão grande, ele se acumula tanto, que ele vai funcionar ao contrário. Ao invés de fazer com que o calor circule, com que o ar frio circule na geladeira, ele vai impedir essa circulação, né? Ele vai funcionar como um isolante térmico. Por isso que a gente vê de desenho animado, claro, principalmente, mas é fato. Por isso que os esquimós, que vivem lá no norte, eles constroem sua casa de gelo, porque o acúmulo de gelo fica tão grande que ela acaba sendo um isolante térmico. O frio dentro daquela casa de gelo, do iglu, é muito menor do que o frio que está no meio externo,
tá? Então, ele vai isolar, ele vai funcionar como um isolante térmico, tá certo? 5. O congelador das geladeiras costuma ficar na parte superior para facilitar as correntes de convecção, já que o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. Isso ajuda a diminuir com eficiência a temperatura em toda a geladeira. Sabendo disso, por que há a recomendação de que uma geladeira não fique com suas prateleiras muito cheias? Por quê? Porque o ar frio, para manter a temperatura dos alimentos, ele precisa circular. Quando essas prateleiras estão muito cheias, ocorre a dificuldade nessa circulação dessas correntes de convecção, né? Que vão sair lá do congelador, fazendo com que esses alimentos não fiquem resfriados da forma que deveriam. A mesma coisa acontece com abrir e fechar demais a geladeira. Quando a gente abre demais e fecha a geladeira, o ar frio ele tende a vir para fora onde tem ar quente, o ar quente tende a entrar para a geladeira, também fazendo com que ela funcione de forma menos eficiente, tá certo? Porque a convecção não ocorre em sólidos ou no vácuo? Bom, porque o processo de convecção ele se dá pelo deslocamento, né, das massas de líquidos ou gases. E isso, no vácuo, não existe matéria, né? Então, lá no vácuo, por não existir matéria, como que ela vai ocorrer essa movimentação, né? Então, não vai ter essa movimentação no vácuo. E em relação a sólidos, eles são rígidos demais, as estruturas são rígidas demais, dificultando essa deslocação, esse deslocamento, na verdade, para ocorrer essa convecção, tá certo? Em qual dos casos abaixo a troca de calor ocorre exclusivamente por irradiação? Bom, entre o Sol e um planeta do Sistema Solar, com certeza, né? Entre uma ave e o meio ambiente, não vai acontecer a irradiação não, né? Vai ocorrer sim uma perda de calor do corpo mais quente para o mais frio, mas isso não é irradiação. Entre as chamas de um fogão e o fundo de uma panela, essa condução aí ela vai ocorrer por condução e irradiação, ela ocorre as duas ao mesmo tempo. Entre o ferro de passar e a roupa sendo passada, essa condução também vai ser, essa troca de calor vai ser por condução e irradiação também ao mesmo tempo. Irradiação é só o Sol e o planeta Terra. Entre um cubo de gelo e a água no qual ele flutua, essa troca vai ser só por condução, tá? Oito. Leia os quadrinhos de Garfield e depois responda as questões. Olha aí, o Garfield caído, né, na neve. E aí, muita neve, os dois dentro já de casa, com muito frio, eles vêm, apertam um botão aqui, né, giram um botão na parede, e aí começam a subir uma fumacinha aqui, né, representando um calor. E aí, o homem beija o botão do aquecedor, Garfield beija o homem. E aí ele comenta com Garfield: é errado amar um aquecedor? Eu prefiro estar aquecido do que correto. Então, independente se é correto amar ou não, ele prefere ficar ali no quentinho, né? Qual a diferença no sentido de transferência de calor entre as situações presentes no quarto e no sexto quadrinho? Então, no quarto quadrinho, 1, 2, 3 e 4.
né? Na verdade, em todos eles, antes de ligar o aquecedor, tanto John como Garfield, eles estão perdendo calor para o ambiente. A partir do sexto, 1, 2, 3, 4, 5, do sexto, no sétimo e no oitavo, está acontecendo o contrário. O ambiente ficou aquecido, está fornecendo calor para os personagens, tá? Porque o aquecedor de ambiente é colocado no chão? Porque, como nós vimos lá na geladeira, o ar frio do congelador ele não tende a descer. O ar quente é o contrário. O ar quente, então, ele tende a subir, empurrando, né? Tirando de perto o ar frio, tá certo? Então, aí, o ar, ele vai sendo aquecido por convecção. Então, ele vai fazendo movimento e, à medida que ele vai fazendo o movimento, o ar quente vai perdendo calor para o ar frio e fazendo os dois igualarem a sua temperatura, tá? Organize as ideias. Na maioria das situações, os corpos não trocam calor, não trocam calor apenas por um dos três processos, mas todos eles simultaneamente. Por exemplo, a garrafa térmica dificulta a transferência de calor por convecção por meio da tampa, que não permite que correntes de convecções ascendentes, quer dizer, que vão subir e saiam da garrafa, né? Por condução, com paredes internas duplas e entre as quais há vácuo, portanto não há como as partículas ajeitarem as suas vizinhas, conduzindo o calor de uma para a outra. E por irradiação, pelas paredes espelhadas que refletem as ondas e dificultam a sua entrada ou saída no interior da garrafa. Ainda assim, a garrafa não é um isolante perfeito, pois em todo isolante térmico há uma pequena troca de calor com o meio durante um intervalo de tempo. Por exemplo, quando eu abro a garrafa para tirar o café, eu estou tirando a tampa. E aí, quando eu tiro a tampa, eu posso perceber o calor subindo daquela garrafa, né? Então, ele vai ser perdido aí para o ambiente. Então, em grupo, escolha uma situação que haja troca de calor. Explique como essas trocas ocorrem. Lembre-se de que são 3 as possibilidades: condução, convecção e radiação. E de que todas podem ocorrer simultaneamente. Então, no nosso cotidiano, várias das nossas atividades estão relacionadas, né, com essas trocas de calores. Por exemplo, quando eu ligo o ar-condicionado, o que eu quero quando eu ligo o ar-condicionado? Eu quero que o ar fique mais fresco. Então, vai ter uma troca de calor com o ar mais frio, que vai ser condicionado pelo ar, com o ar quente do ambiente. E assim, dali alguns minutos, né, por essa perda de calor do ar menos quente, do mais quente para o mais frio, nós vamos ter essas trocas aí, tá certo? Aí, no caso, por condução e por convecção, né? E quando eu coloco, por exemplo, uma assadeira em um forno, então eu vou fazer um bolo, eu bato o bolo e vou colocar ele para assar dentro do forno. Quais que vão ser essas trocas de calor? Como que esse bolo vai assar? Ele vai assar pelos 3 tipos de condução, porque eu vou usar um material que é bom condutor, né, para esse calor chegar naquela massa que é líquida. Ele vai subir por convecção, né, para chegar ali, e ele também vai sofrer, o material também, o bolo vai sofrer irradiação, por isso que ele vai assar, tá certo? Então, várias coisas no nosso dia a dia estão relacionadas com essas trocas de calor, ok? Então, vamos para a próxima questão. Há modelos comerciais de coletores solares utilizados para aquecer água em residência. Seu funcionamento se baseia nas 3 formas de propagação de calor, como mostra o texto a seguir. Leia e grife os trechos que explicam o processo de transmissão de calor que ocorre no coletor solar. Coletor solar. Energia solar pode ser aproveitada para o aquecimento da água em residências antes de seu consumo. Para isso é necessário que a água passe por uma caixa semelhante a uma estufa de plantas. A radiação solar
incide na face transparente do coletor e parte dela atinge a chapa de alumínio pintada de preto, que está no interior da caixa. Colada à placa de alumínio está a tubulação de água, também pintada de preto. Pelo processo de condução, uma parte do aquecimento da placa é transmitida para a água. A capacidade de aquecimento da placa metálica depende de sua área de espessura. A cor preta aumenta a absorção de energia radiante incidente, aquecendo a água de forma mais rápida. No fundo da caixa, coloca-se lã de vidro, um material isolante térmico, que, assim como a cobertura de vidro, ajuda a diminuir a transferência de energia para o ambiente. O vidro transparente à luz provoca o efeito estufa e impede a saída da radiação infravermelha, retendo-a no interior do coletor, contribuindo ainda mais para aumentar a temperatura da água no interior da tubulação a valores próximos a 60 graus Celsius. Uma vez aquecida, a água na tubulação torna-se menos densa e desloca-se para a parte superior do reservatório. Ao mesmo tempo, a água mais fria, na parte inferior do reservatório, desloca-se para a tubulação, formando uma corrente de convecção térmica. A água quente, pronta para o consumo, sai pela parte superior do reservatório. Uma nova quantidade de água vinda da caixa d'água entra no aquecedor. No funcionamento do coletor solar, verificam-se os 3 processos de transferência de energia por diferença de temperatura: irradiação, condução e convecção. Uma quantidade de energia que incide por irradiação é absorvida pela chapa metálica, que transmite uma parcela dessa energia absorvida para a água, enquanto uma pequena parte dessa energia é refletida para o ar, que envolve a chapa. A proporção dessas 3 parcelas de energia em relação à quantidade total de energia incidente indica a eficiência do coletor. Quanto maior a sua eficiência, maior a quantidade de energia transmitida para a água. A cor preta da placa metálica facilita a absorção da radiação incidente, mas um bom absorvedor é também um bom emissor. Ou seja, se um objeto escuro absorve grande quantidade de energia, ele a emitirá em grande quantidade. É por esse motivo que os radiadores são pintados de preto. E aí, vocês percebem aí que já no texto, à medida que nós fomos lendo, já está grifada, né? Que é o que a atividade pede. Ela pede para que seja grifada os trechos que vão explicar os processos, né, de condução, convecção e radiação que vai ocorrer aí, né, no coletor solar. Hora do estudo. O conceito científico de calor é o de energia que se transfere de um corpo para outro, quando entre eles há uma diferença de temperatura. Essa definição torna-se necessário um conceito científico para frio, como, por exemplo, uma forma de troca de energia entre corpos? Por quê? Não, porque o frio, na verdade, ele é só a perda, né, do calor. Então, um corpo que está com uma temperatura maior, ele sempre vai perder calor para um com a temperatura maior. Mas não quer dizer que aquele que está com a temperatura menor, que aquele que está perdendo para o corpo de temperatura menor, que ele vai perder todo o seu calor. Ele vai fazer com que haja um equilíbrio, né, entre essas temperaturas. Então, vai acontecer o equilíbrio. Então, é complicado não. Não existe uma definição para essa falta de calor. Não existe uma definição para quantidade de frio ou não. Por exemplo, 2 pessoas no mesmo ambiente, uma pode estar sentindo frio e a outra não, tá? Por quê? Porque uma pode estar perto de um corpo mais quente, ter equilíbrio, ou não, a outra tem uma melhor, digamos assim, ele consegue perder menos calor para o ambiente. Então, ele não vai sentir tanto frio, tá certo? Então, essa definição aí, ela não é possível,
tá? Porque o frio, na verdade, ele não existe. Ele é uma falta de calor, ele existe, é uma falta de calor. Mas você não vai medir ele com a grandeza. Por exemplo, eu tô com 2 metros de frio, por exemplo. Não existe isso, tá certo? Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, foi informado de que a temperatura ambiente era bastante baixa, de menos 20 graus Celsius. No entanto, observou em um mostrador externo que o valor da temperatura era de menos 4. Disso, se pode concluir que um dos dois valores está incorreto, pois ambos mostram a temperatura ambiente e ela não pode ter dois valores distintos. O mostrador externo está incorreto, pois nos Estados Unidos se usa a escala Fahrenheit e uma temperatura de menos 20 graus Celsius, quando convertida em graus Fahrenheit, deveria ser ainda menor? Tá errado, né? A informação que recebeu está incorreta, pois nos Estados Unidos se usa a escala Fahrenheit e uma temperatura de menos 4 graus Fahrenheit, quando convertida para a escala Celsius, deveria ser maior? Também não. Então, a resposta correta é essa. Não há qualquer erro, pois nos Estados Unidos se usa a escala Fahrenheit. Uma temperatura de menos 20 graus, quando convertida em graus... Menos 20 graus Celsius, quando convertida em graus Fahrenheit, equivale a menos 4 graus Fahrenheit. E aqui está a equação mostrando exatamente isso, né? TC dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Então, eu tenho a temperatura em graus Celsius? Sim, menos 20, né? Então, fica menos 20 dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Menos 20 dividido para 5 é igual a menos 4, né? Aí, vou fazer aqui, como o livro ensina, fazer aquela regrinha, né? Aqui, ó, de multiplicar tudo por 9. Tanto o 4 por 9, quanto essa equação por 9. E aí, eu faço o quê? Eu vou cortar esse 9 que está multiplicando com esse que está dividindo e vou fazer a multiplicação. Menos 4 vezes 9 dá menos 36, que é igual a TF menos 32. Quando eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou pegar menos 36 e eu vou pegar menos 32, vou passar para antes da igualdade com o sinal invertido. Vai ficar menos 36 mais 32. Quando eu faço isso, eu tenho que tirar aqui a diferença do negativo, né? 36 menos 32 vai ficar igual a menos 4 graus Fahrenheit. Então, a última resposta é a resposta correta, né? A letra D é a resposta correta. Entendido? 3. Suspeitando estar com febre, uma pessoa mediu sua temperatura corpórea, mas com um termômetro graduado na escala Fahrenheit. O resultado foi o valor de 97,7 graus Fahrenheit. Logo, vamos fazer o cálculo transformando graus Fahrenheit em graus Celsius. Vou usar a mesma fórmula da questão anterior. TC dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Dessa vez eu não tenho os graus Celsius, então eu vou colocar TC dividido por 5 é igual. Eu tenho grau em Fahrenheit, tem 97,7 menos 32 dividido por 9. Vai ficar TC dividido por 5 é igual a 97,7 menos 32 é igual a 65,7 dividido por 9. TC dividido por 5 é igual a 65,7 dividido por 9 é igual a 7,3. Aí eu posso fazer a mesma coisa que a questão está fazendo aqui, ó. Multiplicar a equação por 5 e multiplicar 7,3 por 5. Então, eu corto o que está multiplicando com o que está dividindo, fica TC só, né? Que é igual a 7,3 vezes 5, 36,5 graus Celsius.
Então, essa pessoa ela não está com febre, porque para ter febre ela tem que ter uma temperatura superior a 37,5, né? Então, a pessoa não está com febre, pois essa temperatura corresponde a 36, está errado. A pessoa não está com febre, pois essa temperatura corresponde a 36,5, está correto, tá? 37,5 seria uma febre branda, ela não está com febre. 38,5 já é uma febre bem considerável, também não está com febre, tá? Então, a pessoa não está com febre. É possível uma medição apresentar a temperatura de menos 30 graus Celsius? Sim ou não? Não. Por quê? Não é possível porque a menor temperatura possível é o zero absoluto, que é a mesma coisa de 0 kelvins. E 0 kelvins, ele representa o número de menos 273 graus Celsius. Então, é o máximo que essa temperatura pode diminuir, é o grau zero, né? Então, 300 aí, ela é uma temperatura, seria uma temperatura menor ainda que a 273, ela não existe. Então, essa medição não é possível, tá certo? 5. Porque temos a sensação de que em um mesmo local, um piso de cerâmica é mais frio do que um carpete? Eles estão, de fato, em temperaturas diferentes? Justifique sua resposta. Então, faz um experimento aí. O carpete pode ser um tapete de banheiro mesmo. Vai descalço até o banheiro, põe seu pé no tapete e o outro no banheiro. Você vai perceber que você sente mais um frio maior no pé que está na cerâmica, né? Enquanto aquele pé que está ali no tapete, ele fica mais quentinho. Por que que isso acontece? Porque o piso de cerâmica, ele é melhor condutor de calor do que o carpete. Então, se o piso de cerâmica ele é melhor condutor, ele vai conduzir o calor mais rápido. Então, o meu corpo, que é mais quente do que a cerâmica, vai perder calor para essa cerâmica com uma velocidade maior. E o tapete lá, que é de tecido, que é de algum outro material, ele é ruim condutor de calor. Então, meu corpo vai perder calor com uma velocidade muito menor, tá? Por isso que a gente vai perceber essa diferença de temperatura no mesmo ambiente, ok? 6. Considere as 3 situações a seguir. Letra A. Ar circulando em uma geladeira para resfriar seu interior. B. Aquecimento de uma barra de ferro para ser moldada. C. Aquecimento da pele ao sol para bronzeá-la. Qual o principal processo de propagação de calor em cada situação? Qual o principal? Porque em várias dessas aí nós temos mais de uma, né? Então, o ar circulando em uma geladeira para resfriar seu interior, convecção. Aquecimento de uma barra de ferro para ser moldada, condução. Aquecimento da pele ao sol para bronzeá-la, irradiação. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão 7. Nas afirmativas a seguir, marque com V as verdadeiras e com F as falsas. A. Condução e convecção térmica só ocorrem no vácuo. Falsa. Por quê? Condução e convecção precisa de matéria, né, para fazer a propagação. Então, essa aí é falsa. B. A irradiação é uma forma de transmissão de calor que necessita de matéria. Também é falsa. Se ela necessitasse de matéria, nosso planeta não seria aquecido, né? A irradiação, ela não necessita da matéria para se propagar, ela se propaga no vácuo. Então, o Sol emite a sua radiação, essa irradiação se propaga no vácuo até chegar nos planetas, tá? C. A condução térmica ocorre em qualquer estado da matéria, mas é mais significativa nos sólidos, porque neles as partículas estão mais próximas. Verdadeiro. D. A convecção térmica ocorre em qualquer estado da matéria, inclusive nos sólidos, nos quais as partículas têm liberdade de se movimentar para formar as correntes de convecção. Errado. Por que está errado?
Porque nos sólidos, essa convecção exatamente por ser sólido, exatamente porque as partículas elas estão juntas, elas não vão ter liberdade de movimentação, tá? Então, nos sólidos não ocorre convecção por causa da sua estrutura, ok? Letra E. No vácuo, a única forma de transmissão de calor possível é a condução. Também é falsa. Para ela ficar verdadeira, teríamos que tirar a palavra condução e colocar irradiação. Então, no vácuo, a transmissão de calor sempre vai ocorrer por irradiação, certo? F. A convecção térmica só ocorre nos líquidos e gases, não sendo possível nem no vácuo, nem em materiais no estado sólido. Verdadeiro, ok? Então, 8. Porque a irradiação é um processo por meio do qual o calor emitido pelo Sol chega até a Terra? Bom, isso ocorre porque a maior parte do espaço, nós não vamos falar todos, porque existem planetas circulando ao redor do Sol, que às vezes fica entre a Terra e o Sol, né? Então, a maior parte do espaço entre Sol e Terra não tem matéria, tá? Não tem meio material para a propagação do calor por partículas. Por partículas. Assim, o que acontece? Esse calor ele vai chegar através dessas ondas de irradiação, tá certo? Essas ondas, elas são chamadas de eletromagnéticas, ok? 9. As garrafas térmicas servem para evitar as trocas de calor, mantendo por certo tempo a temperatura do que é colocado dentro delas. Um dos recursos para isso é usar paredes duplas, entre as quais é feito um vácuo. Além disso, as faces dessas paredes estão frente a frente, são espelhadas. Esse espelhamento serve para evitar o quê? A irradiação, né? Então, o espelho, ele reflete a radiação, ele reflete esse calor, né? E aí ele impede que esse calor seja irradiado, que ele saia dali para outras partes. Então, quando esse calor bate nessa parede, ele é refletido de volta, continuando ali dentro, preso, mantendo o que está ali dentro daquela garrafa aquecida. 10. Quais são as recomendações para quem precisa se submeter por longos períodos à radiação solar? Quais são as reações do organismo e os problemas de saúde que essas pessoas estão sujeitas? Quais profissionais estão mais sujeitos a esse risco? Pesquise e escreva um texto curto sobre o assunto e respondendo essas questões, né? Então, vamos questão por questão. Quais são as recomendações para quem precisa se submeter por longo tempo a períodos de radiação solar? Então, a recomendação é, primeiro, usar protetor solar, tá? Passar protetor em todo o corpo. Depois, utilizar roupas leves, mas que protejam a pele. Por exemplo, você pode usar uma blusa segunda pele que vai cobrir seu braço todo, né? Uma calça que vai cobrir sua perna toda, evitando deixar muitas partes da sua pele expostas diretamente ao sol, tá? Outra coisa que pode ser utilizada: chapéus, bonés, viseiras, óculos de sol. Só que óculos de sol que tem proteção contra os raios UV. Óculos de camelô geralmente não tem. E aí pode queimar o fundo do seu olho, você pode até parar de enxergar. Então, se for utilizar óculos de sol, que use os que são com proteção contra os raios UV. Tá certo? A outra pergunta: quais são as reações do organismo e os problemas de saúde a que essas pessoas estão sujeitas, né? Então, nós sabemos que a exposição excessiva no sol, elas podem causar reações momentâneas quanto a longo prazo.
Então, reações momentâneas, ela pode se desidratar, sentir tontura, mal-estar, não enxergar direito naquele primeiro momento, né? A desidratação é o problema mais sério. Então, um profissional que está trabalhando no sol dia a dia, ele tem que tomar muita água, tá certo? A longo prazo, pode causar doenças de pele, né? E essas doenças de pele, além de queimaduras, por exemplo, pode desencadear o câncer de pele, tá? Tudo por causa da radiação solar, ok? Quais profissionais estão mais sujeitos a esses riscos? Os que trabalham diretamente com o sol. Então, pessoas que trabalham com plantações, né? Os trabalhadores rurais, agricultores, pessoas que trabalham na construção civil, construindo casas, prédios, quando estão construindo a parte externa, pessoas que fazem serviços como, por exemplo, descarregar caminhões, né? Outras pessoas, garis, que trabalham durante o dia, tem que ter todos os cuidados para poder não ter doenças de pele. Pessoas nas grandes cidades que ficam no sol comandando o trânsito, né? Os policiais de trânsito lá. Pessoas que trabalham em praia vendendo geladinho, picolé, queijo, camarão, essas coisas, vendedores ambulantes. Então, são vários os profissionais que estão sujeitos a pegar essas doenças, ok? 11. Ao preparar carnes no forno ou na churrasqueira, pode-se utilizar o papel alumínio, que tem um lado brilhante e outro fosco. Como envolver a carne para que ela cozinhe melhor? A parte brilhante deve ficar voltada para o lado de fora ou para o lado de dentro da carne? Justifique sua resposta. Então, o lado brilhante da carne, ele tem que ficar virado para a carne, porque ele vai funcionar igual a garrafa térmica. As paredes internas da garrafa térmica não é um espelho, para que a hora que o calor bata, né, ela seja refletido de volta. Então, o lado brilhante do papel alumínio faz a mesma coisa, tá? Ele não permite a irradiação, não permite que o calor saia para fora, porque toda vez que o calor bate no papel alumínio, ele volta novamente para a carne, tá? E se você deixar a carne o tempo todo no papel alumínio, uma das coisas que ele não vai fazer é deixar a carne ficar dourada, mas sim cozida. Ele cozinha bastante. Se você põe a carne direto na churrasqueira, muitas vezes ela pode ficar bem douradinha por fora e por dentro ela não cozinha. Quando você põe no papel alumínio, ela não fica douradinha por fora, mas ela cozinhou. Se você ainda quiser ela douradinha, você tira o papel alumínio e deixa ela mais um pouco, que aí ela, além de cozida por dentro, ela vai ficar douradinha por fora. Tá certo? Questão 12. Uma estufa para flores é construída em alvenaria e coberta de vidro. A intenção é manter a temperatura no interior mais alta que a temperatura ambiente exterior. Tentando entender por que isso é possível, estudantes fazem as afirmações a seguir. 1. Isso é possível porque o calor entra principalmente por condução e sai muito pouco por convecção. 2. Isso é possível porque o calor entra primeiro por irradiação e sai muito pouco por convecção. 3. Isso é possível porque o calor entra principalmente por irradiação e sai muito pouco por condução. Isso é possível porque o calor entra principalmente por condução e convecção e só pode sair por irradiação. Isso é possível porque a alvenaria é um bom condutor de calor, então dificulta que o frio extremo entre na estufa. Debata com seus colegas sobre essas afirmações e cheguem a uma conclusão sobre quais estão corretas. Então, vamos lá. Vamos começar com a A1. A1 a questão 1 fala assim: é possível que o calor
entra principalmente por condução. Ele não vai entrar principalmente por condução. Ele vai entrar principalmente por irradiação. O teto não é de vidro? Esse calor vai chegar pela irradiação solar. Tá certo? Então, ela já está incorreta. A 2 fala que o calor entra principalmente por irradiação. Verdade. E sai muito pouco por convecção. Sai mesmo muito pouco por convecção, porque madeira, é um condutor ruim de calor. Então, a 2 está correta. A 3 fala que isso é possível porque o calor entra principalmente por sai muito pouco por convecção. Isso, quase a mesma coisa, né? Na 2 fala que ele sai muito pouco por convecção e na outra sai muito pouco por condução. Também é verdadeiro, exatamente por causa do tipo de material que nós estamos falando. A principal entrada por irradiação. E vai sair muito pouco, tanto por convecção quanto por condução, tá? E a 4, ela também está errada, porque ela fala que o calor vai entrar principalmente por condução e nós já vimos que é por irradiação. E a 5, isso é possível porque a alvenaria é um bom condutor de calor. A alvenaria não é um bom condutor de calor. Nós acabamos de falar que ela conduz muito mal o calor, né? Então, ele vai segurar o calor que entrou pelo vidro ali dentro, formando o efeito estufa, por isso que chama estufa. Certo? Bom, pessoal, a nossa correção termina por aqui. Espero que não tenha ficado dúvidas. Mas se ficou alguma dúvida, eu espero sua mensagem no WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima aula.